Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte da equipe de gestão do XPCI. É um prazer enorme falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores, um pouquinho como foi o XPCI nesse quarto TRI de 21, explorar um pouquinho da nossa visão, da nossa cabeça aqui para o ano, perspectivas de mercado, e ao final ali, igual o Thiago falou, a gente vai abrir um Q&A, caso os senhores tenham alguma pergunta aí que tenha ficado da apresentação, tá? Então, começando aqui na página 3, né? Então, faz um pouquinho do resumo do cenário macroeconômico. Foi um trimestre bastante pressionados aqui os ativos emergentes, uma vez que nas economias desenvolvidas os bancos centrais caminham lá para aumento de juros depois de muitos anos de afrouxo monetário. Então, naturalmente, dizia fluxo para essas economias, né, mais seguras, agora, em busca de yield, e pressiona um pouco os ativos emergentes. Mas no Brasil, naturalmente já pressionado por esse fluxo, tem as suas questões, né, idiosincráticas, crônicas. Falamos aqui do lado fiscal, então desde a da outra apresentação a gente já vem falando, né, desse novo rumo que o governo tem tomado em relação ao regime fiscal, pressionando ali a sustentabilidade do teto dos gastos, e com isso, naturalmente, os ativos reagiram, a curva longa de juros continuou abrindo bastante, o IPCA naturalmente ali seguindo o câmbio, o dólar, que já vinha sofrendo o efeito ali do GPM anterior, continuou muito pressionado, basicamente em quase todos os meses ali na média do segundo semestre, teve por volta de IPCA 1% ao mês, então foi muito, muito alto. Então, foi bastante complicado para os ativos de risco, mas aqui que de certa forma ofuscou dados bons do Brasil de vacinação, dados de emprego, commodities, que o Brasil é muito forte, os preços têm sido muito altos, de alguma beneficiam o Brasil, mas esses dados fiscais, principalmente, deixam esse cenário um pouco mais nebuloso. No mercado imobiliário, aqui no setor, continuou muito forte, então até em termos históricos, continuou muito forte. Vendas, lançamentos, estoques bastante baixos em relação à média histórica, embora mais para frente, para esse ano, para os próximos, a gente esteja com uma visão um pouco mais cautelosa, tanto pela inflação dos insumos, né, da mão de obra do setor, que a gente chama ali do INCC, que com o desemprego ainda um pouco alto, apesar da recuperação, a inflação, dificulta um pouco esse repasse, né, a ponta final ali dos preços, de forma que, caso não repasse, os insumos subindo, comprime um pouco a margem das incorporadoras. Então, o setor fica mais cauteloso. E um outro ponto que a gente citava muito nos calls anteriores, dado esse aumento muito forte de juros que a gente tem visto, tanto nos juros curtos, né, a Selic, quanto no longo, o quanto isso impactaria, né, nos financiamentos imobiliários, ali, a pessoa física. E, de fato, os bancos começaram já um repasse, então aquele 7%, 7 baixo que a gente estava vendo ali até meados do ano anterior, já tem subido ali acima do 8%. Então isso acontece, né? Isso aumenta ali a parcela, né, vamos dizer assim, dos financiamentos e retira ali um pouco do mercado endereçável de famílias, uma vez que o comprometimento ali máximo de renda na média ali os 30%, então tira o mercado endereçável e faz esse mercado ficar um pouco mais cauteloso. Mas aqui a gente segue bastante confiante, então os PCI, como a gente sempre fala, são de créditos ali muito sólidos, empresas assim, bastante conservadoras, pouco alavancadas, então a gente segue com essa cabeça e é muito saudável esse portfólio nesse cenário. A gente tem uma análise um pouco mais cerrada ainda desse portfólio, sempre falando ali com os CFOs das empresas, os diretores financeiros, acompanhando o planejamento. Temos também diversos setores aqui no nosso portfólio que sofrem menos com ciclos econômicos, setores logísticos, setores de alimentação, varejo alimentar, sofre menos, então um portfólio bastante defensivo para passar nesse momento. E é um ponto também que a gente citou no último call, a gente gostaria de reforçar, nesse cenário de juros altos, a gente acha que até a relação do risco-retorno aqui de um portfólio high grade fica até mais beneficiada. Por quê? Dá um exemplo hipotético aqui, um papel CDI mais 2,5. Com um CDI a 12, a gente já está falando de um rendimento nominal de 14,5. Muito próximo de uma inflação mais 10, inflação mais 11, que a gente vê lá bastante portfólio high yield,
mas com muito, muito menos risco. Igual a gente cita aqui, a gente fez recentemente direcional, a CDI mais 3,5, Embraed, a CDI mais 4. Então, tem portfólios, balanços muito saudáveis, muito tranquilos, durations curtas, mas com rentabilidades nominais muito próximo do high yield. Então, a gente acha que é até um pouco de contrassenso, né? Então, juros altos, crédito, mas não, a gente acha que tendo um portfólio tranquilo de crédito, embora com taxas nominais bastante interessantes ali para navegar esse cenário aí de macro um pouco mais delicado, tá? A gente cita alguns nomes aqui que a gente até comentou, as alocações que fizemos durante esse último TRI, uma carteira da Direcional Engenharia, também um CRI que alavanca um portfólio logístico da GTIS, então um portfólio muito de AAA, todos na região metropolitana de São Paulo, excelentes locatários, até um setor ativos muito disputados, né, dada a procura ali do e-commerce, né, esse novo normal que trouxe, então busca por esses ativos, então investimos em CRIs com esse lastro, carteiras pulverizadas da Acreditas, tem um behavior muito bom, Embraed, que a gente cita também, que é até um caso interessante, dado que é focada numa cidade mais turística e que foi muito beneficiada, né, questão do home office, muita gente pôde estar mais nessas localidades, os preços aumentaram muito, e o portfólio dela desalavancou muito, está muito bom, muito saudável. Então, é um pouco que a gente cita aqui desse trimestre de alocação em CRIs. No book de FIIs, a gente sempre falou que era um book mais cabeça tática, né? E praticamente não houve alocação, houve, na verdade, desinvestimento nesse trimestre, na posição de KNCR, que é um fundo, basicamente, pelo seu mandato, indexado ao CDI. Quando o CDI estava muito baixo, ele sofreu muito, então foi tradeado ali um bom tempo abaixo da sua cota patrimonial, e com a volta aí do Selic subindo fortemente, né, nesse aperto monetário, o FII recuperou muito a sua cotação, até acima da patrimonial, e nesse momento começamos ali a nos fazer dessa posição com um expressivo ganho de capital, igual a gente citou aí nos últimos relatórios mensais. Carteira que a gente cita também segue totalmente adimplente, nenhum problema de crédito. Até a gente tem posições muito residuais de papel high yield, que, igual a gente falou, esse cenário prescreve mais cautela de crédito. Crédito, o Brasil historicamente tem ciclos muito fortes, crédito pode machucar. Então, nesse portfólio muito tranquilo, a gente segue confiante, igual a gente falou, com rentabilidades nominais bastante interessantes na nossa visão. Então, seguindo um pouco mais à frente, na página 4, a gente cita os principais resultados aqui numéricos do fundo. Então, a distribuição de aproximadamente 96 centavos por cota, né, durante o trimestre. Então, isso dá ali por volta de 190 CDI, considerando ali o gross-up, né, dada a isenção aqui nesse produto, a pessoa física. Investimento líquido em CRI de pouco mais de 100 milhões. E o desinvestimento em FIIs, igual a gente falou, praticamente tudo concentrado no desinvestimento do KNCR, tá? Como a gente falou, com expressivo ganho de capital só em dezembro, acima de 1.100.000, 1.200.000 reais. Então, seguindo um pouco mais à frente, só mais alguns pontos macroeconômicos, a partir da página 6. A gente falava até nos últimos tris, né, que a equipe econômica aqui da XP Asset tinha uma visão mais positiva para o PIB. Então, o mercado falava ali de 2%, algo nessa linha, a gente já falava 4% para cima, e de fato o PIB caminha para fechar ali 21 em 4,4%. Mais 2022, igual a gente já começou no início aqui, falando que é o ano mais desafiador, a previsão é mais de estabilidade, então juros altos, inflação pressionada, um ano naturalmente mais volátil devido a eleições presidenciais, sobretudo essa que é bastante polarizada, traz mais incerteza, igual a gente falou, tem a pressão externa, né? Então, com a subida do dólar, os juros nas economias desenvolvidas, naturalmente traz pressão, e se os juros altos desincentivam investimentos aqui na economia real.
A gente cita também um pouco da Selic, igual a gente falou, saiu de 2% menos de um ano atrás, hoje já está em 10,75%. Então, até a nossa expectativa é que feche por algo em torno de 12% ao final do ciclo, de forma a debelar essa inflação que segue muito alta, né? Fechou o IPCA acima de 10% ano passado, perdão, e esse ano, nessas 5 semanas, já toda semana a gente tem visto no Focus ali uma reprecificação para cima ali dessa inflação. Então, seguindo no próximo, na página 7, a gente coloca alguns dados industriais de confiança. O industrial tenta uma recuperação, apesar que a base de 2020 é muito fraca, né? Foi um ano ali de muitas interrupções, fechamentos ali, e também problemas nas cadeias logísticas. Então, a base de 2020 é muito fraca, mas de alguma forma a gente tenta uma recuperação aqui na produção industrial. O índice de confiança, nos últimos meses, tem caído, de fato, refletindo esse macro mais desafiador que a gente tem falado. Juros altos, de alguma forma, desestimula ali investimento aqui em investimentos produtivos. Tá? E na 8, assim, encerrando aqui um pouco desse resumo macro, a inflação que a gente já cita, a gente também falava, só relembrando, né, o IGPM é uma inflação mais do atacado, ainda dos produtores, dos insumos, e naturalmente isso se revertiria ali para o IPCA mais à frente, de fato aconteceu, então o IPCA foi muito pressionado, o IGPM ainda segue forte, o dólar ainda, apesar dessa queda recente, ainda segue alto, e os commodities ainda, em sua maioria, muito próximos das máximas históricas, né? Então, a gente vê a inflação um pouco mais pressionada mais à frente, mas né, com essa ação do Banco Central, o juros real tende a ser muito positivo esse ano, devido ali ao aperto muito forte que tem sido na Selic. A gente coloca um pouco o dado do CAGED também, foi bastante positivo, até acima das expectativas, apesar de um dezembro um pouco mais fraco. O ano de 2021 fechou um número bastante positivo do emprego formal. Então, seguindo aqui um pouco na página 10, fala um pouco de alguns principais performances do fundo, desempenho ali considerando os dividendos, o que a gente falou, né, a distribuição média no último TRI por volta ali de 96 centavos por cota. A liquidez do fundo ainda segue bastante interessante, por volta de 2 milhões diários, que até 2 anos atrás, 3 anos, era uma liquidez considerada muito alta, e a base de cotistas segue crescendo de forma consistente, tendo encerrado o ano ali acima da marca ali, já bastante interessante, de 50 mil cotistas, que auxilia na liquidez do papel, diversificação dos riscos ali no mercado secundário. Tá? Então, a partir de agora, fiz esse resumo, passar a palavra aqui para o André Mazetti, o gestor do fundo, e a gente se fala mais ao final ali no Q&A. Obrigado. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação aí no call trimestral. Bom, dando continuidade aqui no slide 12, só relembrando um pouco aqui o foco do XPCI, né, e os principais objetivos. Bom, o XPCI é um fundo de papel, né, como todos sabem, fundo de CRI aí com gestão ativa na compra e venda de papéis, né. Nosso foco principal aí é a alocação em ativos high grade, como o Evandro já antecipou, ou seja, ativos aí com bons nomes de crédito, né, bons riscos de crédito, tá? Bom, como pode ser visto nesse gráfico, eu acho que fica bem claro que o book de CRI são alocações estratégicas, ou seja, são alocações de maior importância aqui para o fundo, por isso que nós temos aí 91% do fundo alocado nessa estratégia. Eu sempre reforço aqui, pessoal, que boa parte aqui dos CRIs que a gente tem no portfólio desse fundo, né, são frutos de originações próprias, né, ou seja, pela gestora, né, eu aqui, Evandro e time, e com isso a gente consegue aí alocar em bons ativos com prêmios de rentabilidade adicionais. A gente tem uma grande possibilidade, né, de gerar ganho de capital na venda desses ativos e não somente carregá-los até o vencimento, como boa parte da indústria aí acaba fazendo. E pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, né, ou seja, os high grades, isso nos permite aí a vender com bastante facilidade no mercado secundário. Como pode ser visto no gráfico também, a gente tem uma fatia aí de 7% em fundos imobiliários, né?
essa participação já foi bem maior, né? Nesse último trimestre, por exemplo, reduzimos pela metade, e tinha sido aí posições que, né, foram adquiridas principalmente no início da pandemia, e o nosso book de, entre aspas, fund of funds aqui é mais tático mesmo, né? Ou seja, buscando aí gerar ganho de capital em um curto espaço de tempo. No trimestre, né, como o Evandro antecipou, nós zeramos aí a posição em KNCR, realocamos aí o caixa em ativos core, né, ou seja, em bons papéis com excelentes retornos mencionados pelo Evandro, né, como Direcional, Embraed, entre outros. Aqui são operações que de fato têm uma boa, uma ótima relação de risco-retorno, tá? Indo aqui para o slide 13. Bom, sobre o book de CRI, gráfico da esquerda, né, nós temos 32 papéis aqui na data desse, né, na database aqui desse relatório, sendo que quase tudo alocado em high grade, né? Sobre essa questão de high grade, high yield, né, acho que pode ser observado nesse gráfico que nos últimos 2 trimestres a gente já vem reduzindo bastante essa exposição em high yield. Já falamos aí na última conferência trimestral, o Evandro também reforçou aqui também nesse call, que o prêmio de risco dos CRIs high yields acho que perdeu muito da sua atratividade, né? E por isso a gente voltou aí a focar os esforços na gestão de papéis mais líquidos e mais seguros, né? E que hoje, com essa forte alta aí da Selic, passam a pagar aí ótimos retornos, principalmente quando a gente analisa essa questão de custo de oportunidade. Então, basicamente, né, com juros aí na casa dos 12%, que é o que a gente imagina que será aí a Selic terminal em poucos meses, né? O Evandro abordou um pouquinho sobre essa né, no tópico aí mais macro. O gap de retorno, né, dos CRIs aí high yield e high grade vai diminuir bastante, né? Dado que todo o aumento da Selic que aconteceu, ou seja, esses quase 900 pontos aí, e que ainda vai ter mais um pouquinho aí de aumento, dificilmente isso vai ser repassado integralmente na originação de uma nova operação high yield. Então, hoje, boas operações, né, de ótimos devedores, né, com uma empresa de rating AA menos, por exemplo, vão pagar juros nominais ali de 14,5%, 15% ao ano, como o Evandro, né, deu o exemplo. E nessas operações a gente fica bem mais tranquilo, né, que as empresas devedoras não vão deixar de honrar, né, os compromissos das dívidas. Já nas operações high yields, que tem lá os seus retornos na casa de inflação mais 10, inflação mais 11, né, vão remunerar no final do ano aí algo como 16, 16,5 nominal, e ainda com uma chance razoável de ter uma dificuldade aí para pagar as operações. Esse gap, além de ter ficado extremamente baixo, né, extremamente estrangulado, estreito, ainda pode ser até praticamente zerado, né, se o gestor, por exemplo, fizer ganho de capital na gestão ativa, coisa que é mais difícil de acontecer nos high yields pela falta de liquidez no mercado secundário. Então, em momentos aí de juros mais abertos, né, a nossa visão é que basicamente é bobagem aí deixar de focar em high grade. Eu acho que realmente a estratégia aqui hoje do XPCI, né, ela é muito vencedora nesse momento aí macro que a gente está vivendo, tá? Bom, sobre o book de fundos imobiliários, gráfico aqui da direita, como pode ser visto, a gente tem uma posição maior em XPMOLs, né? Algo como 3 e pouco por cento aí do patrimônio líquido do fundo, tá? Não é algo tão relevante assim, mas como eu venho falando nos últimos calls trimestrais, o XPMOLs sofreu inicialmente com a pandemia, mostrou depois aí uma forte recuperação dada a qualidade do portfólio, mas com a segunda onda e depois aí com a forte abertura dos juros, né, a cota sofreu ainda mais. A gente está com um custo muito próximo ali do valor de mercado, tá? A gente acredita que a cota suba um pouco aí nos próximos meses com a gestão ativa do fundo e muito em breve aí a gente possa vender as cotas com ganho de capital legal para o fundo. Nesse mini book de FOF, dando um pouco mais de destaque do que a gente já mencionou aqui sobre KNCR, né, a gente vendeu integralmente essa posição, só relembrando, né, a gente comprou esse fundo com preço extremamente descontado no início da pandemia, que nos permitiu aí ter um carrego muito bom ao longo do tempo em que a gente teve investido ali, alocado na posição. Depois, com a volta do CDI, né, as cotas do fundo aí subiram fortemente,
simplesmente pelo fato aí do portfólio ser integralmente indexado ao CDI. Foi quando a gente realmente realizou a venda com ganho de capital bem interessante para o fundo, e essa foi uma estratégia que a gente desenhou claramente desde o início, praticamente 1 ano e meio atrás, na verdade 2 anos atrás quase, em que a gente já estava com essa cabeça de que é uma operação que a gente ia fazer um baita de uma geração de alfa, tanto no carrego quanto aqui na venda. Então, tendo uma tira aí muito importante para o fundo, tá? Bom, pulando aqui rapidamente para o slide 17, falando um pouco sobre a visão geral, do mercado de CRI no Brasil, acho que, assim, a despeito de todo esse macro, um pouco mais conturbado, turbulento, que o Evandro passou agora recentemente, aí no início da apresentação, acho que o mercado de CRI ele continua muito aquecido, a gente sempre fala isso aqui nas últimas conferências. Nós aqui da XP Asset seguimos bastante confiante que o mercado de CRI vem conquistando ainda mais o seu espaço na indústria de crédito, como uma fonte importante aí de financiamento. E eu também acho que tende aí ao longo dos próximos anos a substituir captações mais arcaicas aí como poupança e FGTS, Inclusive, falando de poupança, a captação líquida em 2021 ela foi negativa, com mais de 35 bilhões de saída líquida, ou seja, diferença entre aplicação e resgate foi um net negativo de 35 bilhões, tá? Além disso, em janeiro de 22, mês passado, o resgate líquido da poupança bateu um recorde, chegou a quase 20 bilhões, Então, aqui só, acho que reforçando, recapitulando ao longo do ano inteiro, 21, ou seja, 12 meses ali, teve um resgate de 36 bilhões, que foi bastante coisa, e só no mês, mês passado foi 20 bi. Então, realmente mostra que a tese de CRI ganha força, ganha espaço, ou seja, aos poucos vai ali conquistando seu espaço, e mostra que a gente realmente tem que repensar aqui a forma de financiar o sistema, porque do jeito que sempre foi, é um jeito realmente muito arcaico. Então, falando um pouco aqui do gráfico, notem que o estoque de CRI em 2021 bateu o recorde histórico, atingindo aqui 106 bilhões, mais de 106 bilhões, superando aqui os 79 bilhões de 2020. Então, é um crescimento anual de quase 35%, E o volume emitido em 2021 atingiu 34 bilhões, Coincidentemente aqui é quase o mesmo valor de resgate líquido da poupança no mesmo período, E esse montante de 34 bilhões é mais do que o dobro da emissão de CRI do ano anterior. Então, o mercado brasileiro aí fechou o ano de 2021 com a maior emissão de CRI da história, Então, assim, de fato, estamos bem animados aqui com a relevância que os CRIs estão tomando no mercado, tá? Seguindo para o slide 18, bom, a gente sempre passa, esse slide em todos os nossos calls trimestrais, que basicamente mostra aí o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses do book de CRI, tá? Lembrando que isso é só uma foto, no final de dezembro, como a nossa gestão é muito ativa e a gente gira muito a carteira, como a gente já falou bastante aqui, para gerar esse ganho de capital, esse alfa para os investidores, isso tende a mudar recorrentemente, mas serve como um guidance aqui para os senhores. Então, por exemplo, o Evandro passou aqui alguns números, no trimestre a gente comprou mais de 100 milhões em CRIs e vendemos mais de 250 milhões. Então, naturalmente, essa foto aí vai mudando com essa dinâmica de trades, Aqui, quebrando aqui o gráfico por cor, para ficar um pouco mais didático, a volta do dinheiro aí por tipo de rúbrica, Então, basicamente, nesse azul escuro a gente consegue ver que as amortizações dos papéis, ou seja, quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido, tá? Não é distribuído pelos investidores, é reinvestido. A barra azul clara, e cinza são os juros de correção monetária, que são aí sim distribuídos para os investidores, para o fundo. Aqui na tabela da direita a gente vê que pode observar que não existe nenhum ativo estressado na carteira do fundo e nenhum ativo em status de alerta, Então, sim, basicamente não existe nenhum tipo de provisão. A situação aqui do portfólio do XPCI segue com muita tranquilidade, no quesito risco de crédito.
e vem rodando normalmente, tá? Pulando aqui para o slide 20, a gente consegue ver que o fundo está aí basicamente 66% indexado à inflação, tá? E 34% a CDI+. Tá? Lembrando que essa abertura de juros aí que a gente comentou é benéfica aqui para a posição, né, para a posição em CDI. Nesse sentido, eu acho que já começa a migrar o nosso pipe, né, para ativos a CDI+, mas sempre com muita atenção, principalmente no spread de crédito efetivamente, né? Na verdade, é isso que mais importa no médio prazo, e não ficar ali operando o índice em si, né? Mas considerando, né, que seja o mesmo spread de crédito, né, a gente certamente vai priorizar mais o CDI+. Então, de fato, o nosso pipeline hoje está muito parrudo, muito robusto, dado que a gente faz essa gestão ativa que a gente já mencionou bastante, ou seja, com essa geração de caixa dessa venda em secundário desses ativos, a gente direciona esse caixa para esse nosso pipeline. Então, a tendência é que a gente comece aqui a mirar mais, como eu falei, no CDI, tá? Bom, pessoal, eu acho que né, tanto nessa apresentação quanto nos relatórios gerenciais mensais, né, a gente tem todo o detalhamento dos ativos. Acho que não vale a pena entrar tanto no linha a linha. Acho que a ideia aqui, de fato, é passar mais os highlights do trimestre e agora abrir aí o espaço para perguntas e respostas. Lembrando a todos que para fazer uma pergunta, por favor, enviem o espaço de Q&A do Zoom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui em relação ao posicionamento da CVM, né, sobre a questão da apuração do lucro aí para o pagamento de rendimentos, né? Perguntando aqui se teria algum impacto aí aqui no XPCI. Eu acho que assim, né, esse embora tenha ocorrido ali né, a suspensão e depois vai ter ainda o pedido de reconsideração ali por parte do Maxi Renda, nossa visão aqui, tá? Isso aí, de fato, seria aí uma mudança de prática aí na indústria. Eu acho que, primeiro, para a gente começar a analisar impactos de fato, para entender como é que viria aí um ofício da CVM, né, deixando ali o esclarecimento na visão da autarquia de como seria o novo modus operandi, a nova prática do mercado. Então, eu acho que é muito precoce aqui a gente começar a especular acerca de qual seria o impacto, porque a gente realmente espera que depois do desfecho dessa história venha algum
pronunciamento oficial da CVM por meio de algum ofício para ter um esclarecimento, seja positivo ou negativo para a indústria, né? Então, basicamente, só relembrando aqui, né, a CVM questiona muito a questão de, independente da classe de fundo imobiliário, ela questiona muito a questão de distribuição de rendimentos superiores ao resultado contábil acumulado, né? Então, basicamente, aqui no XPCI, não enxergo impactos em relação a essa prática, mas caso o novo entendimento seja exatamente, né, dessa forma, né, de uma forma muito crua, aqui pensando e analisando, o impacto acaba sendo talvez ruim para a indústria inteira, porque a gente precisaria esperar, né, os fechamentos contábeis, que como você sabe, acontecem anualmente, para poder aí sim distribuir com segurança, né, os rendimentos para os investidores. E como a gente sabe, essa é uma indústria que está acostumada e foi educada, né, para receber rendimentos mensais, né, embora a lei e a norma da CVM fale, né, enfim, embora a lei fale ali de semestral, mas é uma prática que, como todo mundo já sabe, acaba acontecendo distribuições mensais, né? Então, acho que esse é o principal impacto, pensando em futuro, dado que eu não acredito que nenhuma distribuição adicional, né, tanto o administrador quanto o gestor queira fazer isso, porque isso significaria uma redução de capital, uma devolução de principal, uma amortização de cota. Então, acho que esse não é muito o objetivo aqui dos investidores que entraram em diversas ofertas nos últimos anos. Então, acho que os investidores não querem o dinheiro de volta, né? Os investidores querem o rendimento daquela aplicação no bolso. Então, é um pouco da nossa visão aqui. De fato, só para sumarizar aqui a resposta, acho que é um pouco precoce a gente começar aqui a analisar, especular como é que seria uma decisão, porque, de fato, tem que vir um ofício regrando, dando aí as novas orientações, caso isso ocorra. Agradecemos a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo xpasset.com.br/xpci. Agradecemos a participação de todos e uma boa tarde.